Olá, estudantes do oitavo ano do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de arte. Essa é a nossa aula de número 37, que é sobre a origem da animação. Meu nome é Ana Paula Teixeira e nossa intérprete em Libras é a Elisângela. Seja bem-vinda, Elisângela. Antes de começar a nossa aula, aquele lembrete que vocês já sabem, não se esqueçam de registrar a frequência no Classroom. Na página das orientações da atividade, vocês vão clicar no primeiro link, serão direcionados para um formulário, vão responder cada questão do formulário, clicar em enviar. Pronto, sua frequência está registrada. Vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada? Na aula passada, nós entendemos o que é a dublagem, como que acontece para ela ser feita, aquela dublagem de voz, como é para os atores fazer a dublagem. Conhecemos um pouco de sua história e a relação com a história do cinema e da sonoplastia. E aí nós percebemos que a história da dublagem está vinculada à história da sonoplastia também. E que tem vários outros profissionais que participam da produção de uma dublagem, não é só o dublador de voz. E aprendemos um pouco de como acontece o processo de dublagem, como é cada parte do processo. Nós vimos a fala da cantora que fez a dublagem da Anna no filme Frozen. E hoje nós vamos ver sobre a origem da animação. Para falar sobre esse assunto é importante a gente entender o que significa animação, quais foram os primeiros recursos utilizados, quais foram as primeiras produções artísticas de animação e como podemos elaborar nós mesmos algumas animações. O que é animação? Dar movimento às imagens, é como dar-lhes uma alma. A palavra animação nasceu com esse sentido, o de dar alma, aparência de vida, movimento. Então, a palavra animação é justamente de você ter uma imagem parada e você dar vida a essa imagem, dar a sensação de movimento que vai permitir que a gente a perceba com vida. Aqui nós percebemos que nós temos duas imagens apenas e com essas duas imagens paradas a gente consegue dar vida, dar ideia de movimento. O que acontece? Uma imagem ele está com a boca aberta e na outra imagem ele está mordendo o sanduíche. A folha de cima foi presa ao lápis e puxar e levar o lápis faz com que a gente tenha a impressão de que ele está abrindo a boca e mordendo o sanduíche. Vejam como é possível, com duas folhas, um lápis e um desenho, você dá ideia, animar uma imagem, dá ideia de vida, de movimento. A partir do que vocês observaram aqui, vamos então para o nosso exercício de número 1. Faça dois desenhos em duas folhas separadas, representando uma sequência de uma cena ou de um movimento. Pode ser um desenho simples, pode ser o desenho de uma pessoa com o braço aberto e fechado, pode ser um desenho de uma bola em cima e embaixo, dois desenhos apenas. Coloque um desenho sobre o outro e prenda o primeiro desenho a um lápis com uma fita adesiva. Movimente o lápis como no GIF que vocês viram anteriormente, observando. Movimente o lápis como no GIF observado anteriormente e perceba a ilusão de movimento. Tentem fazer essa atividade, um tempinho para vocês fazerem e já retornamos.
Retornando do nosso exercício de número 1, conseguiram fazer os dois desenhos e perceber a ilusão de movimento da imagem? Tente movimentar em velocidades diferentes para ver se você consegue ter essa ilusão de movimento, tá? Agora nós vamos conhecer como começou tudo isso. Entre os primeiros aparelhos para criar ilusão de óptica, na percepção de imagens em movimento, estão o zootrópio. O zootrópio é como se fosse, vocês vão encontrar na internet imagens dele e vídeos inclusive dele sendo usado. É como se fosse a ideia de um carrossel que tem uma tela em volta e aí nessa tela são colocadas imagens em sequência. Entre uma imagem e outra é cortado um espaço vazio. Então a gente tem esse carrossel com imagens em sequência, um espaço vazio entre cada uma das imagens. E aí você coloca ele numa base e gira. Você vai observar as imagens pelas frestas, pelos espaços vazios. E aí, quando você vai girando, você tem a impressão que a imagem está se movimentando. Procurem na internet por esse nome, zootrópio, que vocês encontram o vídeo desse equipamento funcionando. Inventado em 1833, e o folioscópio, ou flipbook, criado em 1868. O flipbook, nós temos uma imagem aqui, alguns de vocês já devem conhecer, é como se fosse um livrinho, e aí são feitos desenhos de cada etapa do movimento em cada página do livro e depois você passa as folhas bem rápido para perceber esse movimento. O flipbook, termo em inglês, ou folioscópio, que é o termo no português europeu, foi inventado e patenteado em 1868 pelo gravador britânico John Burns Linnet. Isso não quer dizer que ninguém tinha produzido antes, só que ele foi o primeiro a patentear esse equipamento, essa forma de produzir animação. Ele se compõe de vários desenhos de ações sequenciais feitos em um bloco de papel, os quais parecem adquirir movimento quando fazemos as folhas correrem, quando vamos passando a folha bem rápido. Vamos para o nosso primeiro quiz? A partir desses estudos iniciais sobre animação, podemos afirmar que, primeira alternativa, é possível criar a ideia de movimento com imagens paradas. Segunda alternativa, a ideia de movimento só é possível com imagens que já estejam em movimento. Alguns minutinhos para vocês pensarem, já retornamos. Vamos conferir a resposta do nosso primeiro quiz? Então, a alternativa correta é a primeira.
porque ela afirma que é possível criar a ideia de movimento com imagens paradas, e nós vimos ainda há pouco que é possível. Daqui a pouco nós vamos ver como que isso pode acontecer. A segunda não é correta porque ela afirma que as imagens têm que estar em movimento, e na verdade o princípio do cinema é com imagens paradas, então a gente sabe que é possível sim criar essa ideia de movimento com imagens paradas. Vamos saber então um pouco mais sobre persistência retiniana. O que seria isso? Existem várias formas de animar, de dar a ilusão de movimento, de dar vida, dar movimento a um desenho. Nosso olho vê imagens em movimento porque temos uma memória do olho. O que seria essa memória? Que é conhecida na ciência como persistência retiniana. Se vocês observarem aqui na imagem, tem essa parte amarela que está na parte de trás do olho, uma camada bem fininha, ela é a nossa retina. A retina é responsável por perceber os estímulos luminosos e transformar esses estímulos luminosos em estímulos nervosos, para serem levados e interpretados para a gente conseguir decifrar as imagens que nós observamos. Essa retina, ela tem o que é conhecido como persistência retiniana, que é uma imagem temporária das imagens, que é uma fixação temporária das imagens que nós observamos. Então, quando a gente vê uma imagem, se ela for tirada rápido da nossa frente, a gente vai continuar por um tempo curto, alguns segundos, com a ideia daquela imagem. Persistência retiniana é isso, essa imagem que continua por alguns segundos, mesmo quando a figura é retirada da nossa frente. O que isso tem a ver com animação? Vamos ver? Lembra que eu falei para vocês que para fazer uma animação a gente precisa de ter imagens em sequência? Aqui eu tenho uma sequência com 16 imagens e eu vou separar essas imagens. Observem que tem diferenças pequenas de uma imagem para outra, às vezes de uma das pernas do cavalo, às vezes da posição das pernas do cavalo, às vezes é muito pequena e a gente tem que observar bastante o detalhe para a gente perceber o que está diferente de uma imagem para outra, mas para ficar mais fácil, coloque em foco nas pernas do cavalo. Essa diferença tem que ser feita a partir da sequência do movimento. Você vai observar um movimento e vai fazer o desenho dessas imagens respeitando a sequência do movimento. Vamos então, o que a gente vai fazer com essas imagens? Vocês viram que eu tenho várias imagens paradas, separei essas imagens paradas e agora eu vou colocar essas imagens para serem reproduzidas de uma forma lenta. Por que eu coloquei primeiro de uma forma lenta? Vocês vão perceber que, como está lento, o nosso olho percebe a imagem, só que devido à pouca velocidade, a gente vê separadamente cada imagem. A gente vai distinguir, mesmo sendo feitas uma sobre a outra, elas separadas. Vamos ver como fica? Observem. Estão sendo reproduzidas uma sobre a outra, mas como estão muito lentas, como a reprodução é lenta, a gente percebe as imagens separadas. Para a gente explorar um pouco mais a persistência retiniana, a gente precisa reproduzir essa imagem um pouco mais rápido, para a gente aproveitar os poucos milésimos de segundos que a imagem anterior permanece na nossa mente e ter a ideia do movimento. Vamos ver como fica reproduzindo essa mesma sequência de imagem de um modo mais rápido? É a mesma sequência de imagem, só que como a gente colocou numa reprodução em tempo menor, essa capacidade que nós temos da persistência retiniana permite a gente construir essa ideia do movimento. Vejam que a gente praticamente não consegue perceber que são imagens paradas aqui. E é justamente esse o princípio da animação. Vamos para o nosso segundo quiz? Em que consiste a persistência retiniana? Eu acabei de explicar, está tudo prontinho na mente de vocês, eu tenho certeza. Alternativa A, uma memória do olho que permite que uma imagem permaneça em nossa percepção visual por alguns segundos após sua exposição ao nosso olhar. Segunda alternativa, um mecanismo do olho humano que permite guardar imagens por um longo tempo sem a perda de sua forma percebida inicialmente.
Lembrem-se do que eu acabei de explicar, vocês têm alguns minutinhos para marcar a alternativa certa e já retornamos. Vamos conferir a resposta do nosso segundo quiz? Será que vocês acertaram? A alternativa correta é a primeira, a letra A, que afirma que a persistência retiniana é uma memória do olho que permite que uma imagem permaneça em nossa percepção visual por alguns segundos após sua exposição ao nosso olhar. E a alternativa B não está correta porque ela afirma que nós podemos manter essas imagens por um longo tempo no conceito da persistência retiniana. E nós percebemos que não, essa imagem não vai ser mantida por um longo tempo, tanto que quando a imagem foi reproduzida lentamente, vocês lembram? Nós não percebemos a ideia de movimento. Então, a persistência retiniana mantém a imagem apenas por um curto tempo. Depois são outros recursos que nós temos que nos permitirão lembrar essas imagens. Fantasmagoria, 1908. Foi o primeiro desenho animado produzido, foi o curta-metragem Fantasmagoria, produzido em 1908, como eu já disse, do caricaturista francês Émile Cohl. Ele nasceu em 1857 e faleceu em 1938. Ele é tido como o pai da animação. Esse desenho ele está integralmente na internet, se vocês quiserem dar uma olhada. E ele mostra a história de um personagem que esse personagem vai se transformando, vai mudando de lugar. Esses lugares pelos quais ele passa também têm objetos que vão se transformando durante o próprio desenho. No início do desenho aparece a mão do desenhista fazendo as imagens e no final também você vê novamente a mão do desenhista fazendo as imagens. E agora nós vamos saber alguns detalhes interessantes sobre essa animação. Cohl levou cerca de 5 meses para concluir o filme de 700 desenhos e 1 minuto de duração. Então vejam a quantidade de imagens que a gente precisa para produzir uma animação. Ele levou 5 meses fazendo os desenhos, fazendo as imagens, fotografando as imagens, para depois conseguir produzir essa animação. E esses 700 desenhos que ele fez nesse período produziram 1 minuto de vídeo. São necessários muitos desenhos, então, para a gente conseguir dar a ilusão de movimento e animar uma imagem quando é produzida uma obra de animação para o cinema. Guilherme, o Timoneiro. Já o primeiro desenho animado com som
dos estúdios Walt Disney, na verdade, tiveram outros desenhos animados produzidos, só que eles não ficaram tão famosos. Então, por isso, esse é tido como marco. Então, já o primeiro desenho animado com som dos estúdios Walt Disney chamou-se Steamboat Willie. Foi produzido em 1928 e é considerado o primeiro filme oficial do camundongo Mickey. No Brasil, esse mesmo filme, esse mesmo desenho, recebeu o nome de Guilherme, o Timoneiro. Esse desenho conta a história do Mickey. Ali a gente tem uma cena curtinha acontecendo. Ele está pilotando o navio Willie e eles atracam num porto, ele desce, ele puxa uma vaca, ele encontra a Minnie. Quando ele está indo embora, a Minnie fica no local. Só que ela sai correndo atrás do navio, ele puxa ela para dentro do navio, então ela está com vários livros de música, um bode come os livros de música e eles percebem a possibilidade de fazer uma caixa de músicas com aquele bode. Então a Minnie começa a pegar o rabo do bode e vai girando e ele começa a emitir vários sons. Nesse filme você não tem falas de palavras dos personagens, eles fazem sons, cada personagem faz seu som e tem os sons da música. E aí todo mundo começa a fazer a música no barco, eles começam a comemorar, usar vários recursos para fazer a percussão. E o capitão do barco chega, pega o Mickey, leva lá para dentro e coloca ele para descascar batatas. Então, se vocês quiserem ver esse desenho, ele tem por volta de 7 minutos, ele está na íntegra no YouTube, vocês podem pesquisar e conhecer como aconteceu essa história. Ele era, como vocês observam, em preto e branco ainda, só em 2 cores. Vamos para o nosso terceiro quiz? Com base no que foi estudado sobre os primeiros desenhos animados, marque verdadeiro ou falso, V ou F. Para produzir um desenho animado, precisamos de poucas imagens. Essa vocês vão tirar de letra, né? Certeza. Segunda alternativa, para dar movimento aos desenhos animados, são necessárias várias imagens. Pensem um pouquinho, tentem relembrar alguns minutos e já retornamos. Vamos conferir a resposta do nosso terceiro quiz? Será que vocês acertaram? Vamos ver. Primeira alternativa é falsa, por quê? Ela afirma que para produzir um desenho animado precisamos de poucas imagens. E nós vimos que, na verdade, o primeiro desenho animado, com duração de 1 minuto, foi produzido com 700 imagens. Então, é o contrário do que está sendo dito aqui. Segunda alternativa é verdadeira.
porque ela fala que para dar movimento aos desenhos animados são necessárias várias imagens, e é justamente o que nós vimos com o que nós acabamos de estudar. Vamos agora conhecer um outro trabalho que também foi feito de animação. Chama-se Flores e Árvores, de 1932. Os estúdios Walt Disney também produziram, em 1932, o primeiro desenho animado colorido, Flores e Árvores. Esse desenho animado, ele conta a história de plantas que estão na floresta e chega a primavera, eles começam a despertar, as flores despertam, as árvores despertam, os pássaros despertam e eles vão fazendo alongamento, ginástica, porque eles estão acordando para a primavera. E uma árvore jovem começa a paquerar uma árvore feminina. E nessa paquera tem uma árvore mais ranzinza que se irrita e vai e puxa essa árvore feminina para o lado dele. E aí começa toda uma confusão, a árvore jovem, de certa forma, começa a ganhar da árvore ranzinza nessa confusão, e a árvore ranzinza não deixa por menos. Ela pega, provoca fogo e começa a colocar fogo na floresta. O fogo começa a queimar vários lugares, começa a correr para todo lado. E o fogo, inclusive, toma conta dessa árvore ranzinza. Todo o pessoal da floresta tentando ver o que eles podem fazer para resolver essa situação. Os pássaros se organizam, voam bem alto e descem de uma vez e perfuram uma nuvem. Quando eles perfuram uma nuvem, começa a chover, tudo volta à tranquilidade, o fogo é apagado, as plantas começam a comemorar. E a árvore jovem lá do início, ela pede a árvore feminina em casamento e eles fazem o casamento das duas árvores na floresta. É essa a história contada por esse desenho. Nós temos apenas um momento ali em GIF, onde é a árvore jovem tocando uma música, eles comemorando, né? Na verdade, a primavera. E esse desenho também pode ser encontrado no YouTube, vocês podem pesquisar e podem assisti-lo na íntegra. Também tem aproximadamente 7 minutos. Branca de Neve e os Sete Anões, esse vocês já me ouviram falar sobre ele em outras aulas, né? Foi o grande marco, ele foi produzido em 1937 e foi o primeiro longa-metragem animado da Disney. Esse filme, vocês lembram que quando eu falei da história da dublagem, ele foi o primeiro que foi dublado no Brasil também. Então, esse filme foi marco para em muitos aspectos na história do cinema. Foi marco de dublagem, foi o primeiro filme que foi dublado para o português. Eles organizaram, levaram as vozes para os Estados Unidos e trouxeram o filme com a dublagem em português. Foi marco também porque foi o primeiro longa-metragem. Vocês viram que eu comentei com vocês? A primeira animação que ficou muito famosa, que eu comentei, foi de 1 minuto. A segunda animação do Mickey foi de mais ou menos 7 minutos. E a terceira animação, Flores e Árvores, também foi de mais ou menos 7 minutos. Nós vemos que Flores e Árvores já era colorido, só que somente Branca de Neve e Sete Anões é um longa-metragem. E ali nós temos uma cena em que a Branca de Neve está cantando com os pássaros. E esse filme surpreendeu bastante pelos detalhes do movimento que foram possíveis através da animação. Vamos para o nosso quiz de número 4? Sobre as animações coloridas, marque a alternativa correta. A primeira animação colorida foi um longa-metragem. Pensem um pouquinho, nós acabamos de ver. Segunda alternativa, Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem animado. Vocês têm alguns minutos para pensar e já retornamos.
Vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 4? Vocês acabaram de assistir, eu acabei de comentar sobre a matéria, eu tenho certeza que acertaram. A alternativa correta é a alternativa B. Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem animado. Esse longa-metragem, inclusive, ele está disponível também na internet, se vocês quiserem conferir. Ele, na verdade, está disponível em várias versões e tem, inclusive, essa primeira versão. A primeira alternativa não é correta porque ela afirma que a primeira animação colorida foi um longa-metragem e nós vimos que é justamente o contrário. A primeira animação colorida foi Flores e Árvores, que tem aproximadamente 7 minutos, tá? Vamos, então, ver alguns flipbooks e aí a gente vai perceber que eles podem ser construídos de diferentes formas. Nesse GIF, vocês vão observar um flipbook feito com perfurações. No início, o primeiro tem poucas perfurações e quando vão passando as páginas, a gente percebe esses furos como se eles estivessem se movimentando. Esse é o primeiro. O segundo tem vários furos. E aí a gente também consegue perceber como se esses furos estivessem se movimentando. Vejam que perfurando o papel a gente também consegue produzir animações, produzir ideia de movimento. As animações não necessariamente precisam ser de seres vivos, elas podem ser de objetos, de coisas também. Vamos então para o nosso segundo flipbook, feito com forma geométrica. Vejam que essa é uma forma geométrica, ela é desenhada em diferentes posições em cada página e quando as folhas são passadas, a gente tem a ideia de que ela está girando. Na verdade, todas as imagens são estáticas. Então, é possível também fazer um flipbook com formas geométricas. Vejam que a gente tem diferentes possibilidades para diferentes gostos de formas de expressão que cada um possa ter. Aqui nós temos um flipbook com desenho colorido, que também pode ser feito. E a gente percebe que é construída uma história com esse desenho colorido também. Então vejam que nós observamos 3 tipos de flipbook. A gente percebe que podem ser usados recursos diferentes. Pode ser uma forma geométrica, pode ser perfuração, pode ser um desenho colorido. Como eu disse para vocês no início da aula, quando eu falei para fazer o outro exercício, aqui também você pode usar uma bola, colocando ela em posições diferentes em cada página, tentando colocar uma diferença muito pequena da posição de uma página para outra. Quando você passa a folha também tem a ideia de movimento. E nós vamos então para o nosso segundo exercício. Vamos fazer um flipbook? Corte várias folhas de papel em tiras de 5 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. Faça desenhos em cada folha, simulando uma sequência de movimentos. Se você for destro, você vai fazer o desenho do lado direito da folha, porque você vai segurar com a mão esquerda e vai passar as folhas com a mão direita. Se você for canhoto, você pode fazer do lado esquerdo da folha, porque aí você segura as folhas com a mão direita e passa com a mão esquerda. Coloque uma folha sobre a outra na sequência correta. Com uma mão prenda um dos lados, com a outra solte as folhas conforme nós vimos nos GIFs anteriores. Um tempinho para vocês fazerem e já retornamos.
Conseguiram fazer o flipbook de vocês? Quem não conseguiu também não tem problema, pode continuar fazendo com calma, colocando os detalhes que você quiser colocar. E quem tiver a possibilidade, quiser pegar imagens em sequência no computador, separar essas imagens. Tem sites em que você pode criar GIFs de forma gratuita. Aí você coloca essas imagens em sequência no GIF. É uma forma computadorizada de você criar uma animação, tá? Quem não tem essa possibilidade, faça no papel que dá certo da mesma forma. Vamos então relembrar o que estudamos nessa aula. Estudamos o termo animação e como dar vida a uma imagem. Vimos que os primeiros aparelhos criados para produzir ilusão óptica foram produzidos ainda no século XIX. Conhecemos um pouco sobre as primeiras animações e aprendemos possibilidades de elaborar animações com nossas próprias imagens. Então, fiquem bem, se cuidem. Vamos agradecer a presença da Elisângela. Muito obrigada, Elisângela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem.